A Constituição Federal é a base do ordenamento jurídico brasileiro. Conheça agora a história da nossa Carta Magna, que passou por diversas mudanças até chegar ao texto mais recente, publicado em 1988. A Constituição Federal de 1988 é a legislação mais importante do país. Todas as outras leis, decretos ou resoluções que forem publicados devem estar de acordo com a Carta Magna. Ela foi a primeira após o período militar, quando as pessoas viviam sob um regime autoritário e opressor. A atual Constituição do país é um marco para os brasileiros, pois prioriza o regime democrático e garante direitos individuais, coletivos, políticos, entre outros. A primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I em 1824. A lei foi o grande instrumento de conservação da unidade política e institucional do país. Estabeleceu 4 poderes: legislativo, moderador, executivo e judicial. O catolicismo foi instituído como religião oficial e o voto era vetado àqueles que tivessem renda líquida inferior a 100 mil réis. A Constituição de 1891 estabeleceu o regime republicano de governo e ficou reconhecida a forma federativa do Estado. Houve a repartição dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Mendigos e analfabetos eram impedidos de votar. Estipulou a separação entre a Igreja e o Estado e o direito de culto a todas as religiões. A Declaração de Direitos e Garantias, que previa o habeas corpus, foi uma das determinações mais importantes da Constituição republicana. Elaborada pela Assembleia Constituinte durante o governo Vargas, a Constituição de 1934 ficou em vigor por apenas 3 anos. Com caráter social, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Estabeleceu o ensino primário obrigatório e ampliou o direito de voto para as mulheres. Em 1937, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo e apresenta a nova Constituinte. Na lei, o poder ficou concentrado nas mãos do presidente da República. Foi o fim da liberdade de imprensa e ficou instituída a censura. A pena de morte passou a ser admitida por lei. O fim do Estado Novo promove a publicação de uma nova Constituição, a de 1946, que buscou ampliar a proteção dos direitos individuais, o equilíbrio entre os 4 poderes e a tentativa de retomada da organização federativa. Brasília se torna definitivamente a nova capital do Brasil. O judiciário é fortalecido pela utilização do mandado de segurança. A Constituição de 1967 concentrou o poder nas mãos dos militares e garantiu privilégios ao poder executivo. Durante o regime militar, a Emenda Constitucional número 1 de 1969 estabeleceu, dentre outras alterações, a ampliação do mandato presidencial para 5 anos. Com o fim do regime ditatorial, a Constituição de 1988 retoma o projeto federativo e assegura o desenvolvimento do ser humano. No novo texto, o analfabeto garante o direito do voto pela primeira vez no país. O Supremo Tribunal Federal passou a ser o guardião da lei fundamental, instituído pelo artigo 102. Desembargador, a nossa atual Constituição, a Constituição de 88, conta hoje com 70 emendas que são modificações pontuais na lei. O senhor acredita que essas alterações são necessárias? Foram absolutamente necessárias. Apenas penso que a Constituição devia ser enxuta, com regras fundamentais. E a legislação viria desenvolver os princípios constitucionais. Como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, só tem uma Constituição até hoje, já tem 17 artigos. Isso é o testemunho de que a Constituição, quanto mais enxuta, mais fácil de ser entendida, compreendida e, sobretudo, aplicada.